Senhor, e recebe toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, tu me deste com amor. Sétimo dia da novena de Santo Inácio de Loyola, que tem o tema Santo Inácio, uma alma maior que o mundo, e a gente vai entendendo, né? Por que a alma dele é tão grande? Ele foi aprendendo coisas extraordinárias, Deus foi ensinando a ele coisas extraordinárias, e nós estamos aprendendo isso aqui, a nossa alma. Nós vamos concluir essa novena com a nossa alma, não sei se maior do que o mundo, eu acho que não, mas um pouco maior do que era antes, isso eu tenho certeza, né, Padre? E isso é que importa, né? Porque aos pouquinhos, um pouquinho que a gente cresce, no final, né, já tem uma alma dilatada pelo amor e pela graça de Deus. E nós vamos continuando aqui, né? E a cada tempo, eu tenho certeza que quem começou com a gente lá no Retiro Quaresmal, hoje já tem uma alma muito maior, mais dilatada, um coração mais aberto, já faz muito mais experiências com Jesus do que antes, né? E assim a gente vai caminhando, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, cada vez mais conhecer o seu amor, a sua misericórdia e conhecer Ele, porque Ele é uma pessoa viva, real, a gente pode e deve falar e Ele não é mal educado, Ele responde, né? De alguma forma Ele responde. E os passos da oração inaciana ajudam muito a gente isso, né, Padre? Porque são muito práticos, né? Assim, Santo Inácio deixou nos exercícios algo assim muito concreto. A gente não gosta dessa palavra, mas como se fosse uma receita. Faça isso. Primeiro isso, depois aquilo. Quer dizer, Santo Inácio é muito prático nesse sentido e nos ajuda a rezar, criar uma rotina de oração, porque os passos nessa ordem que ele estabeleceu nos ajudam a colher frutos da nossa vida de oração, independente da nossa vontade de rezar. Então a gente fica ali fazendo passo a passo do que Santo Inácio propõe, a gente vê lá adiante que os frutos aparecem. E repito, independe da vontade. Hoje eu não quero rezar, mas eu tenho esse compromisso de fazer assim, assim, assado. A gente sente a diferença. E o compromisso é bom porque nos obriga. Exato. Porque o compromisso que a gente fez foi com Deus, Exato. Então é sério. Exatamente. Então vamos aí iniciando, né, mais esse dia pedindo a intercessão de Santo Inácio. Com Santo Inácio de Loyola nós vos pedimos, Senhor, que todos os nossos pensamentos e ações, os desejos e todo o nosso ser e agir sejam puramente ordenados para a vossa maior glória e serviço dos irmãos. Amém. Então hoje o Padre vai falar, né? Os passos da oração inaciana, como ele disse, é como uma receita mesmo. Esse, e a gente vai seguindo, a gente vai experimentando, vai conseguir fazer, né, a oração nessa profundidade. Depois isso vai ficando gravado em nós, a gente vai, é que nem receita de bolo. No começo você precisa dela, depois já sabe decor, né? Não só decora aqui na cabeça, mas no coração. E aí a gente já pode fazer sem uma colinha para ajudar. A primeira coisa que Santo Inácio propõe, o primeiro passo da oração inaciana, é que você escolha um lugar tranquilo, um lugar onde você vai estar à vontade, na sua casa, na igreja. Escolha um lugar. Ou se você está num lugar afastado, né, num sítio, uma sombra de uma árvore, escolha um lugar. Porque senão a gente senta para rezar e aqui não estou confortável, já levanta, sai da oração e vai caçar outro lugar. Você perde tempo escolhendo o lugar. Então já faça isso antes de começar a rezar. Então é escolher o lugar. Um lugar, uma posição corporal que seja favorável à oração. Não vai rezar deitado porque corre o risco de dormir, né? Então um lugar favorável, uma posição corporal confortável para a oração e não para o sono, né? Então você tem que fazer essa escolha antes de começar a oração propriamente dita. Aqui nesse primeiro passo você também escolhe o tema, a matéria da sua oração. Santo Inácio diz que pode ser um texto bíblico. Você não vai caçar o texto bíblico na hora que estiver rezando. Você já vai com ele preparado, separado.
Hoje eu vou rezar o Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Então pronto, já está definido que a sua oração vai ser focada naquele texto bíblico e no que Deus quer falar para você a partir daquilo. Eu vou rezar o Evangelho do dia, já está definido. Então escolha lugar, posição corporal, o tempo da oração. Quanto você tem para dedicar a sua oração nesse momento? São 15 minutos? Seja fiel a esse tempo, né? A gente já fez menção a isso outro dia. Se você estabeleceu 15 minutos como tempo de oração diária, vai rezar 15 minutos consolado ou desolado. Você vai ser fiel ao tempo que reservou para Deus. Tem um episódio da vida de Santa Teresa de Jesus que diz que ela estava no Santíssimo e não estava com muita vontade de rezar, não tinha muita matéria para oração, e ela diz: Jesus, eu vou ficar aqui, mas vou ficar contando os tijolos da capela. Então ela começou a contar os tijolinhos da parede. Mas ficou lá. O tempo que foi estabelecido ficou na presença do Senhor e foi fiel ao compromisso assumido. Então isso também é importante. O primeiro passo, então, é esse passo de organização. Qual vai ser a minha matéria? Não precisa ser necessariamente um texto bíblico. Pode ser um texto de algum santo, uma leitura espiritual, ou pode ser também algum aspecto da sua vida. Você pode rezar, como a gente foi falando aqui, de consolação, de desolação. Você pode trazer para a oração alguma memória, algum acontecimento, então alguma coisa que te marcou muito, que agora está voltando, né, porque a gente está tocando nesses assuntos. Então pode ser a matéria da oração. Hoje eu quero rezar a briga que eu tive com a minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. Se isso machuca você, se isso é forte para você, faz disso a matéria da sua oração. Mas isso tem que ser estabelecido já no começo da oração. Então o primeiro passo é escolher tema, lugar, posição corporal, tempo. Tudo isso você faz como primeiro passo da oração inaciana. De preferência já tenha junto de você a Bíblia, o caderno, a caneta, para não precisar sair no meio da oração porque veio uma consolação aqui, precisa anotar e não tem material perto. Já leva junto com você. Bíblia, livro que você vai rezar, se é o caso, caderno e caneta. Tá? Tudo isso é o primeiro passo, é a preparação. O segundo passo é saber que você está na presença de Deus. É tomar consciência disso. É você ficar repetindo para si mesmo: Deus está aqui. Eu sei quem é aquele diante de quem eu estou agora. É tomar consciência da presença de Deus. Deus, Santo Inácio fez essa experiência de perceber Deus em todos os lugares e tudo em Deus. Então essa consciência, ela é importante, né? Porque senão a oração vai ser só mais uma atividade no seu dia. Dentre tantas que você tem para fazer, oração é mais uma. Não. Você precisa ter consciência de que aquele momento é santo. É uma hora santificada. Hora que eu digo é um momento santificado, né? Não é que vai rezar durante uma hora. Se tiver, é melhor ainda, se não. Mas aquele momento é santificado. Então você toma consciência da presença de Deus. Segundo passo. Terceiro passo, peça a luz do Espírito Santo. Através de um refrão, de uma jaculatória, de uma oração. Você pede a intercessão de Santo Inácio, de algum santo de devoção. Peça a luz do Espírito Santo para o teu momento de oração. Depois a gente vai falar, ou é meditação ou é contemplação. Mas peça a luz do Espírito Santo. Com calma, com tranquilidade, não precisa ter pressa, atropelar. Porque eu tenho que fazer o passo a passo. Seja natural. Existe um passo a passo, mas seja natural, livre, né? Tenha o coração aberto e dócil às inspirações de Deus. Então, terceiro passo, pedir a luz do Espírito Santo. O quarto passo, aí sim já é o desenvolvimento propriamente dito da oração. Você vai ler o texto que você escolheu, você vai lembrar com mais detalhes daquele assunto que você quer rezar, se é uma memória, se é algum acontecimento da sua vida. Então você vai ativar a memória nesse momento, depois de ter pedido a luz do Espírito Santo. Depois, pedir a Deus perdão, se for o caso, né, por alguma situação. Enfim, aquilo que é a oração mesmo, a matéria vai despertar em você. Você tem que estar atento aqui no quarto passo aos sentimentos despertados durante o desenvolvimento da oração. E ser muito sincero, muito honesto. Eu senti raiva. Nossa, mas não posso sentir raiva na hora da oração. Você tem que ser honesto, sincero. Foi raiva o sentimento despertado enquanto você estava lendo aquele texto bíblico? Então anote, né? Hoje, enquanto rezava, senti raiva.
E aí você vai buscando as causas desse sentimento. Mas seja muito honesto nesse passo de perceber quais são os sentimentos. Tristeza, alegria, desolação, consolação, raiva, desejo de Deus. Vai colocando ali no quarto passo os seus sentimentos. Não sentir nada. É uma anotação necessária. Se foi o que aconteceu, você vai anotar, tá? Então é o outro passo da oração. Por fim, o agradecimento, né? Você agradece a Jesus por aquele momento na presença dele, pelas luzes que ele te ofereceu, pelas consolações, pela força que te deu na desolação. Então o último passo, podemos dizer que é o agradecimento, né? Não deixar nosso Senhor no vácuo, né? Como o pessoal brinca hoje. Então você esteve com ele aquele tempo, ele esteve com você, é o colóquio. Você ouviu o que Deus tinha para te dizer, agora você fala a Deus. Você pede, você agradece. Então esse é o último passo da oração inaciana. Agora só voltando um pouquinho, quando eu falava de desenvolvimento da oração, pode ser contemplação ou meditação. Meditação é quando você realmente reflete sobre algum tema, sobre alguma coisa. E aqui é importante, Santo Inácio diz assim, você escolheu um texto bíblico para ler, sei lá, Lucas 15, do 1 ao 10. Você começa a ler o texto bíblico naquele passo determinado e de repente no versículo 4 você sente uma coisa diferente. Parece que aquele versículo em especial mexeu com você. Não siga. Você estabeleceu para ir do 1 ao 10, mas o versículo 4 mexeu com você por alguma palavra, por alguma situação que você identificou ali. Pare. A meditação é isso, é essa reflexão demorada sobre algum aspecto que desperta em nós um sentimento, uma coisa diferente, né? Você tem que identificar aquilo e degustar aquilo. Porque pode acontecer, né? Nossa, mas eu tenho que ler até o 10. Aí você perde a oportunidade de degustar o que Deus queria falar para você lá no versículo 4, porque você está com pressa de acabar, porque tem que ir até o versículo 10. Então a meditação é essa reflexão que a gente vai fazendo e percebendo o que Deus desperta em nós a cada versículo lido, a cada parágrafo, né, se é um texto, a cada memória resgatada. Então a meditação ela é uma reflexão, mais demorada, mais lenta. A contemplação, aqui a gente já usa a imaginação como uma aliada. As pessoas acham que a imaginação ela é inimiga da oração, né? Porque a gente se distrai e ela não precisa ser uma inimiga, ela pode ser uma aliada. Você usa a imaginação na contemplação. Quando você está lendo um texto bíblico, você se transporta para o texto. Você é um dos personagens que estão ali naquela cena narrada. Ou você não é personagem nenhum, mas você está ali assistindo tudo. Até se você tiver condição, uma imagem, um quadro, uma pintura. Estou lendo a cena do batismo de Jesus. Leva uma foto de um quadro do batismo. Né? Você é chamado nesse momento, na contemplação, a despertar todos os seus sentidos. Tenta imaginar o que as pessoas estavam falando. Né? João está lá batizando Jesus, o que as pessoas estão falando? Você é chamado a imaginar isso, é a imaginação mesmo. Você é chamado a sentir cheiro, ver cores, tudo isso é contemplação. Então, quando você for fazer o passo do desenvolvimento da oração, ou você escolhe o método da meditação ou o método da contemplação. De todo jeito, eles estão aí como ferramentas para despertar em nós os sentimentos, tá? E aí você se atém aos sentimentos despertados. Existem outros modos de rezar. Santo Inácio propõe um que acompanha a respiração. Como exemplo, vai rezar o Pai Nosso, você vai falar cada palavra do Pai Nosso demoradamente. Pai, e aí você inspira e expira. Nosso, inspira e expira. Então, esse tempo da respiração é o tempo que você precisa para pensar sobre aquela palavra. Você já parou para pensar o que significa Pai? Quando você trata Deus assim, então é a oração demorada. Outros modos de orar, Santo Inácio diz, respeitando a respiração, palavra por palavra. Então, são caminhos, né? Então você pode se utilizar desses passos agora, daqui em diante, se não conhecia, na sua rotina de oração. Faz o passo a passo, estabeleça o lugar, o tempo, seja fiel a ele, leve a matéria para a oração e vai sentindo o que Deus te fala naquele dia,
naquela meditação e escreve. Santo Inácio sempre propõe o diário espiritual porque ele é importante quando a gente vai resgatar as nossas histórias, as nossas experiências de Deus. A memória nem sempre é confiável para ficar tudo nela, então é bom ter um registro. Então esses são os passos da oração. Enquanto o padre falava, eu vou lembrando de quando eu fiz o exercício, né? Eu fiz uma experiência muito diferente exatamente na transfiguração. Fui lá para fazer a meditação, contemplação, enfim, saí dali meio frustrada, porque não senti muita coisa. A única coisa que vinha assim, que Deus tinha saudade, né, de Jesus, porque tinha saído do seio do Pai, tinha vindo à Terra, e ali falei, esse é meu filho muito amado. Enfim, foi só aquilo, fiquei um pouco frustrada porque eu queria mais daquele momento. E isso já fazia dias que eu estava fazendo os exercícios e a gente tem sempre um orientador, né? E no meu caso era uma irmã religiosa, não me lembro o nome, irmã Eni, se eu não me engano. E aí saí lá da meditação, da contemplação, fui para a sala onde, né, ia ter uma outra colocação, que eu olhei para a irmã, ela era a cara da minha avó. E a minha avó já tinha morrido. E eu não tinha prestado... Padre, mas se o senhor ver a foto de uma e a foto de outra, é xerox. Aquilo. Veio uma saudade, uma coisa boa, né? Uma saudade, uma emoção, algo tão bom de ver a irmã e de lembrar da minha avó, que eu falei, aquele sentimento, a saudade que Deus, que para mim foi aquilo. Não sei se Deus tinha saudade de Jesus, né? Mas para mim naquele momento. Então veja, às vezes parece que não é nada, mas depois, ali por algum motivo, vem toda aquela emoção ou aquilo que Deus estava querendo dar pra gente naquele momento da oração. Então isso não veio para mim na hora que eu estava ali compenetrada, rezando, contemplando, meditando. Veio depois. É maravilhoso, né? Mas quando a gente se dá conta disso, né, realmente a gente percebe Deus agindo em várias situações. Não na hora, mas a gente percebe a mão de Deus nos conduzindo e algum direcionamento que Ele queira nos dar. Então, realmente, é essa experiência que Santo Inácio quer que nós façamos, porque foi o que ele fez. E, realmente, se você segue, não tem como você não alcançar esse tipo de experiência de Deus. Se você segue esse passo a passo e é fiel diariamente, então você também, mesmo na sua rotina de trabalho, sua vida corrida, mas é exatamente isso. Tudo bem, a Sandra está mencionando aqui uma experiência que ela fez num retiro espiritual. Ali não tem como não sentir, porque você está focado só na oração. Mas você é capaz também no seu dia a dia de experimentar essas delicadezas de Deus. Então a gente vai partilhando com vocês a reflexão que a gente faz, as experiências que já foram vividas, para que você perceba quão importante é você estabelecer uma rotina de oração que te faça perceber Deus no meio dessa vida tão doida, corrida, que a gente vai vendo o mundo em que o mundo vai entrando, né? É exatamente por isso que existe esse grupo, que estamos fazendo essa novena, é para que você sinta e perceba Deus a partir de um método de oração muito concreto, né, que tem começo, meio e fim, e você vai se sentir muito melhor experimentando as consolações, entendendo as desolações. Tudo isso é muito importante. Então a gente espera realmente ajudar você nisso. E que é possível, viu, gente? É possível, posso garantir para você. Se foi para mim, e eu não sou nada melhor nem pior que você, é possível para você também. A gente vai aí exercitando. Por isso que é exercício. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai se abrindo e vai deixando mais a graça de Deus agir em nós. Então vamos rezar. O que ficou aí para você no seu coração? O que Deus está falando para você hoje, nesse dia, né, nesse 7º dia, onde o Padre foi falando dos passos da oração inaciana? Qual é o compromisso que você quer fazer com Deus? Qual é o tempo que você vai dar, né, para Ele falar com você e também te ouvir? Então vamos aí rezar pedindo, entre outras graças, essa graça de termos um tempo com Ele, através da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então você é chamado agora a apresentar uma graça a pedir, um fruto a alcançar da tua oração. E queremos, além da sua intenção pessoal, apresentar a oração comum. Hoje, novamente, meditando a vida mundana de Santo Inácio, né? O tempo da sua vida antes da conversão. Como a gente disse que na oração a gente escolhe algum tema, né, da vida para rezar, pode ser um texto bíblico, um texto espiritual, mas pode ser também uma experiência. Então queremos rezar o que Santo Inácio viveu antes de se encontrar com Jesus Nosso Senhor. Sua carreira, suas aptidões. Então queremos rezar hoje o início da vida de Santo Inácio antes da conversão. E pedimos com isso a graça de reconhecer e renunciar a tudo aquilo que em nossa vida nos afasta de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é importante a gente se entregar, se oferecer nas mãos de Jesus para que realmente Ele possa, falar conosco, falar em nós, tocar em cada um de nós e nos dar essas experiências com Ele. Então reza assim comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade.
a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade, e dai-me somente o vosso amor, a vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Amém. Amanhã tem mais um passo e a gente percebe que nós vamos aprofundando, né, em todas essas experiências que Santo Inácio fez e que ele está nos revelando, nos ensinando, para que nós possamos mesmo experimentar ainda mais a presença de Deus nas consolações, nas desolações, em tudo aquilo que acontece na nossa vida. E o tema de amanhã é um tema muito importante, é princípio e fundamento dos exercícios espirituais. Então a gente vai entender por quê. Por que esses exercícios? Para quê? Por que Santo Inácio viu isso, sentiu tudo isso, aprendeu e vai ensinar um pouco mais para nós, né, Padre? Exato. É aquilo que ele chama de santa indiferença. Você já ouviu falar? Fica conosco aqui. Amanhã vai ser o tema da nossa oração. E uma coisa eu estava lembrando de dizer é o seguinte, pode parecer estranho, né, que os passos da oração deveriam ser lá no primeiro dia, estão aparecendo agora no finalzinho, mas é porque não é só para a novena, é para a vida. Então aquilo que você vai aprendendo aqui com a gente, em preparação à festa de Santo Inácio, sim, mas é para a tua vida, né, para você continuar com isso, é para criar um hábito de rezar dessa forma, porque a gente vê que isso gerou frutos de santidade em todos os tempos, desde quando existem os exercícios espirituais. Então, está sendo agora no finalzinho, porque você precisava entender tudo aquilo da desolação, da consolação, para agora sim você levar isso para a sua matéria de oração. Então, foi no final de propósito, porque agora você vai entender como que você pode rezar a sua vida, rezar um texto bíblico, tá certo? Então foi por essa razão. Muito bom. Então vamos pedir a bênção de Santo Inácio para esse dia e para que nós possamos, né, estar amanhã novamente aqui, pedir a bênção de Deus por intercessão de Santo Inácio. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Todos os dons que possuo, com gratidão te devolvo. Dispõe deles, Senhor, segundo a tua vontade. Dá-me somente o teu amor, tua graça. Isto me basta, nada mais quero.